Olá, esta é mais uma edição do Câmara em Foco, uma revista eletrônica com a missão de levar até você as notícias dos senhores vereadores na Câmara Municipal da capital. Você já sabe o nosso endereço, câmaracba.mt.gov.br. Vamos às manchetes do que você vai ver no programa de hoje. Vereador Marcos Veloso comemora o Dia da Consciência Negra em Cuiabá. Emendas impositivas será realidade no orçamento 2019, garante secretário de Planejamento. Uma audiência pública discutiu na Câmara a implantação na capital do Hospital Infanto-Juvenil. E mais, uma entrevista especial com o diretor regional do Correios em Mato Grosso. Ele vai falar da campanha Cartinha de Papai Noel. E por indicação do vereador Marcos Veloso, a Câmara da capital comemorou antecipadamente o Dia da Consciência Negra na capital. O Dia da Consciência Negra foi comemorado no plenário da Casa e com a participação de toda a comunidade negra da capital e estado. Com a iniciativa do vereador delegado Marcos Veloso, o encontro foi marcado por presenças de comunidades negras, quer no ativismo político partidário, movimento negro do município, Estado, Ministério Público, através da Promotoria da Cidadania, religiosos e movimento de resistência do povo negro, na Baixada Cuiabana, incluindo os quilombolas. O vereador justificou a convocação às comemorações do Dia da Consciência Negra devido a capital Cuiabá ser uma das cidades do Brasil ter mais de 50% da população negra. A comemoração, na verdade, é uma reflexão de toda a comunidade acerca de seus direitos, que não são cumpridos pelo poder público. Por isso, a convocação do Conselho Municipal dos Direitos do Negro, que estão atentos à questão. Assim como amanhã, também é feriado em várias cidades do país, incluindo capitais. Afinal, é o Dia da Consciência Negra. O que precisa é assegurar mais a participação dos negros, né, na política, nos cargos públicos, né, e nos cargos políticos de confiança, para que possa assim acelerar essas políticas públicas afirmativas, né, voltado diretamente para a população afrodescendente, né, que aqui em Cuiabá e Mato Grosso nós estamos 66%, e é preciso que essas políticas públicas afirmativas ela venha nos poderes públicos, né, no município, no estado e na União, de uma forma diferenciada para compensar esses 350 anos de escravidão, né, que os negros trabalhou como escravo esses 350 anos, não recebeu nada, e houve assim uma abolição, né, que foi dia 3 de maio de 1988 pela Princesa Isabel, mas sem nenhum tipo de indenização. Então essas políticas públicas faz bem e ajuda muito a população negra no Brasil e aqui em Cuiabá, principalmente as políticas de cotas, né, afirmativo de cota no FMT, nos concursos públicos, e a gente defende isso, principalmente agora nessa Semana da Consciência Negra, no 20 de novembro, que nós lembramos do grande líder Zumbi de Palmares e Teresa de Benguela. O vereador delegado Marcos Veloso também chamou a atenção da audiência pública na finalidade de discutir questões de direitos e intolerância religiosa. Presentes representantes de religiões da matriz africana, responsável em difundir a fé entre os negros. Nós não pedimos que aplique a introdução religiosa de cultura afro nas escolas, e sim a história. E tudo que apoia a cultura afro-brasileira, a FENUCAB apoia e dá o apoio necessário. A federação está presente aqui em todo o estado? Está presente em todo o Brasil. A FENUCAB é a Federação Nacional de Umbanda. E estamos no estado de Mato Grosso hoje, apoiando todos os movimentos em cultura afro-brasileira. Como é que a federação vê
de certa forma, essa diferença religiosa em que as pessoas não respeitam todas as religiões? A questão da diversidade religiosa que tem no Brasil, existe, nós temos que voltar um pouco na história, né? Temos que olhar a história. O Brasil, império, no império que os negros eram escravos, quem imperava era a Igreja Católica e os negros não podiam, naquele momento, manifestar sua religião. Depois vem o Brasil República. Na República vem o Estado com seu poder perseguindo as religiões de matriz africana. E quando deu a carta de alforria para os negros, se deram terras depois para os europeus, não deram para os negros. Então, quando nós olhamos questão de cotas, não é que tem que dar cota hoje para negros, e sim uma reparação que tem que se fazer com o nosso povo. 20 de novembro devemos lembrar a presença, a participação ativa, propositiva do povo negro na construção e desenvolvimento do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. Nós temos que lembrar, né, dos nossos antepassados, aqueles que antecederam nessa luta por igualdade, né, entre as pessoas que aqui vivem. Nós temos que lembrar Zumbi dos Palmares, né, que é o líder desse movimento, a referência do movimento negro, né, que é oficialmente reconhecido por nós, independente se outros ou não tenham essa compreensão. E, acima de tudo, o 20 de novembro tem que ser lembrado como dia de reflexão, mas, acima de tudo, de elaboração, de proposição para se estabelecer uma vida mais digna, mais igualitária e mais fraterna aqui no nosso município, no nosso estado e no país. O criador da lei do Dia da Consciência Negra em Cuiabá, no ano de 2000, ex-vereador Rinaldo Almeida, participou do encontro e lembrou que na época tudo era muito difícil, de forma o poder público entender a necessidade da lei. Eu fiz um levantamento da lei orgânica do município de Cuiabá, no tocante com foco na diversidade e na educação. Tem pouca coisa ou quase nada sobre a questão do negro cuiabano na nossa cidade. Diante da falta dessa política, o que fazer? Eu tenho proposta. Uma das propostas, até eu quero colocar para o vereador Marcos Veloso, é que nós façamos um Estatuto da Igualdade Racial Municipal. Isso leva tempo, tem custo, mas é possível. Ao final, o vereador Marcos Veloso destacou a importância da reunião. Ainda está no fato de que as populações afrodescendentes são importantes para Mato Grosso e o Brasil. E resgata um sentimento, ao mesmo tempo que cobra por direitos que não foram e ainda não são garantidos pela lei. Ele agradeceu a presença de todos e pediu reflexão pela data comemorativa. A audiência pública foi encerrada com uma cantoria aos orixás. O título da audiência fala por si só. Somos um país de 500 anos, arquitetado numa sociedade que teve uma gigante participação dos negros, um povo que foi trazido de um outro continente para o nosso país, ajudou desde a primeira hora a construir a economia, a sociedade, a cultura, a religião e este país. Os dias de hoje são dias de reflexão para que os dias de amanhã não sejam da mesma forma como foi o nosso passado. Então, acho que é uma data que merece uma discussão. Infelizmente, os indicadores econômicos e sociais com a raça negra no nosso país não são os que a gente gostaria que fosse. Temos que discutir a consciência negra, mas não como uma discussão rasa, uma discussão simples. Penso que essa discussão passa por uma estruturação, por um desenho geopolítico do nosso país.